Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Todo mundo, alguma vez na vida, já ouviu falar sobre Bruce Lee, seja pelos seus filmes, pela sua filosofia de vida, pelas homenagens que ele recebe até hoje, ou simplesmente por ele ser o Bruce Lee. Seu fim precoce inspira teorias até hoje. É uma das mortes mais misteriosas do mundo, mas o que de fato teria feito com que um símbolo de força, saúde e longevidade tivesse um fim precoce aos 32 anos de idade? Hoje vamos ver não só a causa mais provável, mas também algumas teorias que rondam o misterioso fim de Bruce Lee. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, deixa seu like e se inscreva que me ajuda bastante a continuar produzindo vídeos e histórias aqui para vocês. Não deixe de comentar aqui também os próximos casos e histórias que vocês querem ver aqui no canal. Mas antes eu preciso responder a pergunta: quem foi Bruce Lee? Bruce nasceu em 27 de novembro de 1940 em Chinatown, um dos maiores bairros chineses dos Estados Unidos, que fica na cidade de São Francisco. Nascido exatamente no ano e hora do lendário dragão, o que é um presságio de boa sorte e de sucesso. Sabendo disso, sua mãe lhe batizou com o nome Li Jianfan, que significa algo como retornar de novo. Pois ali ela já teria dito que Bruce voltaria para os Estados Unidos quando tivesse idade e ali ele seria lançado ao mundo. Desde muito pequeno, Bruce treinava Kung Fu e Tai Chi Chuan com seu pai. E dos 13 anos até os 18, ele treinou Wing Chun com o famosíssimo mestre Ip Man. Nessa época era muito comum que alunos mais experientes treinassem os novatos. Porém, vários desses alunos mais experientes se negavam a treinar com Bruce, porque ele era filho de mestiço. Afinal, seu avô materno era alemão. Então o mestre Ip começou a treiná-lo pessoalmente. Bruce demonstrava muita facilidade para aprender e repetir os movimentos que seu mestre lhe ensinava, e não demorou muito para que ele ultrapassasse o nível dos veteranos. Bruce era conhecido como um cara que tinha um pavio um pouco curto, e ele amava um desafio 1 contra 1. Por conta disso, ele acabava se envolvendo em muitas brigas na rua, e isso, somado às notas ruins, fez com que ele fosse expulso do colégio onde ele estudava em 1956. Essa escola onde ele estudava na época era uma escola bem renomada, e depois de ter sido expulso desse colégio tão bom, ele foi transferido para um colégio mais simples e deu início ao seu treino de boxe. Mas na primavera de 1959, Bruce se envolveu em uma briga novamente e até a polícia foi chamada. Nessa briga, Lee venceu e espancou um filho de uma das mais temidas famílias das Tríades. Pra você que não sabe, Tríade é uma espécie de máfia chinesa que ganhou muito poder naquela época, devido ao comércio de mulheres, o tráfico de entorpecentes, contrabando de munições, sequestros, homicídios, roubos, jogos de azar, dentre outras coisas. Foi aí então que o pai de Bruce decide que é hora do filho voltar aos Estados Unidos. Decisão tomada temendo uma vingança por parte da Tríade contra o seu filho. E assim Bruce volta aos Estados Unidos, bem como na profecia da sua mãe falava. Aos 18 anos de idade, Bruce Lee chega aos Estados Unidos com $100 no bolso e 2 títulos de campeão de boxe. Um de 1957 e o outro no ano seguinte, de 1958, lá em Hong Kong. Depois de viver em São Francisco por vários meses, ele se mudou para Seattle, no outono de 1959. E assim continuou seus estudos e trabalhou em um restaurante famoso chamado Ruby Chow, como garçom e lavador de pratos. Em dezembro de 1960, Lee concluiu o ensino médio e em março de 61 matriculou-se na Universidade de Washington, estudou filosofia. Por incrível que pareça, lá ele também estudou teatro e psicologia. Um detalhe importante da gente falar é que Bruce Lee tinha uma péssima vista, mas mesmo assim ele começou a ensinar artes marciais em escolas nos Estados Unidos em 1959. Ele dava aulas de Jun Fan Kung Fu. Ele deu o seu nome para a arte que ele ensinava. Isso porque era basicamente as técnicas do Wing Chun com algumas ideias de Lee. Lee então abriu a sua primeira escola de artes marciais na cidade de Seattle. Bruce Lee saiu da faculdade na primavera de 1964 e se mudou para Oakland para morar com James Win Lee. Juntos eles fundaram a sua segunda escola de artes marciais, chamada de Jun Fang em Oakland. James Lee também foi o responsável direto por apresentar Bruce Lee a Ed Parker, fascinado pelo mundo da arte marcial e organizador do Long Beach, torneio internacional de karatê, onde mais tarde Bruce Lee seria descoberto por um produtor de Hollywood. Porque na maioria das vezes o Bruce Lee ia até esses eventos para demonstrar as suas habilidades. Nesses eventos o Bruce Lee chamou a atenção por alguns feitos, como erguer uma pessoa do chão com um só golpe. Sabe o treino do mestre Miyagi de pegar uma mosca com hashi? Bruce usava hashis para pegar feijões, jogava eles para cima e os pegava com hashi. Conseguia realizar flexões de 2 dedos, o indicador e o polegar. Em Long Beach,
Lee apresentou o famoso soco de 1 polegada. Seu voluntário para a demonstração do soco foi Bob Baker. E o relato do cara foi o seguinte: eu disse a Bruce que não faria esse tipo de demonstração de novo. Quando ele me deu um soco da última vez, eu tive que ficar em casa sem trabalhar porque a dor no peito era insuportável. Bruce tinha em sua casa um saco de limalha que pesava 160 quilos e ele dizia que era para que não estragasse muito rápido. Falando em rápido, Bruce tinha uma velocidade incrível. Diziam que ele era capaz de tirar uma moeda de sua mão e colocar outra no lugar antes mesmo de você fechar a mão. Bruce era tão rápido para as câmeras da época que na série Besouro Verde foi necessário desacelerar suas cenas. Lembro de uma entrevista em que ele disse que a sua mão era apenas um vulto. Aliás, sua velocidade era tão impressionante que exigia cuidados especiais durante as gravações. Em vez de ser filmado nos tradicionais 24 frames por segundo, seus golpes eram filmados em 32 frames e as cenas eram desaceleradas para que pudesse ver o golpe dele. Lee também apareceu em 1967 no Long Beach e realizou diversas apresentações, incluindo o famoso soco imparável contra o campeão mundial do karatê Vic Morrow. Lee disse que ia dar um soco em seu rosto e tudo que Morrow tinha que fazer é tentar bloqueá-lo. Lee deu alguns passos para trás e perguntou se Morrow estava pronto. Ele fez um sinal positivo com a cabeça, então Lee deu um soco em linha reta, diretamente para o rosto de Morrow, e parou antes do impacto acertar. Em 8 tentativas, Morrow não conseguiu bloquear nenhum dos socos. Não há dados concretos sobre os treinos que o Bruce realizava. As informações que temos é que o treino dele envolvia muita isometria, que consiste em ficar numa posição ou com os músculos contraídos por um longo período de tempo. Para isso ele segurava 2 pesos de 40 quilos até a falha. Mais um detalhe, Bruce não aceitava regressões. Ele buscava sempre aumentar o tempo, tentava realizar o mesmo treino num período menor para evoluir. Ele não trabalhava exercícios de hipertrofia, que consiste em ganhar massa muscular, porque dizia ele que isso atrapalharia os movimentos dele serem rápidos. Ele de fato amava treinar. Bruce treinava o abdômen e o antebraço todos os dias. Acreditava que o abdômen era o músculo necessário para qualquer artista marcial. Anotações iniciais de Bruce contavam com a seguinte rotina de treino: torção de cintura, abdominais com torções, elevações de perna, torções inclinadas, pontapés e posição de Han, e o exercício que o Bruce mesmo inventou, o Dragon Flag. Em junho de 1970, Bruce Lee sofreu com uma hérnia de disco, o que com certeza deixaria qualquer pessoa debilitada, mas não Bruce Lee. Para diminuir a dor, ele estava usando um esteroide, a cortisona, que são hormônios capazes de diminuir a dor e o inchaço derivados do cortisol. 3 anos depois, no estúdio Golden Harvest, durante o trabalho de dublagem de Operação Dragão, Bruce tem um desmaio, com convulsões e dores de cabeça. Ele foi levado ao hospital de Hong Kong, onde foi diagnosticado com edema cerebral. Os médicos foram capazes de diminuir o inchaço, porém nos exames descobriram que ele havia ingerido cannabis. Segundo a biografia de Bruce, ele comia haxixe para ficar mais calmo, pois ele estava trabalhando muito, treinando bastante e era muito cabeça quente. Fora que ele era desafiado a todo o tempo no set de filmagem, porque qualquer um que derrotasse Bruce Lee seria muito reconhecido. E como já disse antes, Bruce era cabeça quente. Em 20 de julho de 1973, Lee foi ao encontro de George Lazenby, ex-James Bond, com quem se encontrou em uma reunião para conversar sobre o seu novo filme. Mas durante a reunião, Bruce reclama de mais dores de cabeça. Ele toma 2 latas de refrigerante, mas ainda sente dores. Então Betty lhe dá um remédio que inclui aspirina e um relaxante muscular. Mas a dor aumenta e Bruce decide deitar. Mais tarde, quando Bruce não aparece num jantar de negócios, ligam para Betty e ela tenta acordá-lo, mas não consegue. Um médico é chamado e tenta reanimá-lo por 10 minutos antes de mandar ele para um hospital. Mas infelizmente ele já chegou no hospital sem vida. O enterro de Bruce Lee foi acompanhado por uma multidão de mais de 25 mil pessoas. Existem muitas teorias a respeito de sua morte, que foram desmentidas pelo médico patologista na autópsia. Um deles é sobre o cannabis, que foi facilmente descartado, pois nos documentos de autópsia só encontraram um total de 0,9 mg de cannabis no organismo. Outra foi sobre as pancadas na cabeça, afinal ele brigava com qualquer um que o desafiasse. Mas isso seria caracterizado por um sangramento na base do cérebro, que também não foi encontrado, portanto também descartado. O laudo oficial foi de uma alergia ao remédio que Betty o deu, mas em seus registros médicos não foi concluído nenhuma alergia à aspirina nem a relaxantes musculares antes, então descartado. A teoria mais forte seria por envenenamento,
Mas quem? A Tríade por vingança? Beth por não se contentar em ser apenas uma amante? Ou até a esposa de Bruce, chamada de Linda, por descobrir que Beth era amante dele? Apesar de fazer sentido, Bruce em seus últimos dias andava paranoico achando que alguém queria sua cabeça. Deixava uma espada ao lado da cama e levava uma arma onde quer que fosse. Mas uma amostra de pele e de sangue confirmaram que não haviam substâncias como mercúrio e chumbo, normalmente associados a envenenamento. A teoria de envenenamento tomou ainda mais força quando o filho de Bruce, Brandon Lee, perdeu sua vida em um acidente durante as gravações do filme O Corvo, de 1994, onde em uma cena, Brandon levaria um tiro de bala de festim, que é uma bala sem projétil, porém alguém esqueceu uma bala legítima na arma que disparou e acertou o abdômen de Brandon. Ele acabou não resistindo e foi enterrado ao lado do pai. Será que alguém não queria esses dois vivos? Mas voltando ao caso de Bruce, algo muito importante acabou chamando a atenção do legista. Os rins dele estavam debilitados na autópsia. Lembra da hérnia de disco que Bruce teve e acabou tendo que fazer o tratamento com cortisona? Pois é, os efeitos colaterais incluíam muito suor, e nos relatórios médicos consta uma cirurgia para tirar glândulas sudoríparas das axilas. Anorexia. É possível ver que durante as gravações de Operação Dragão, seu último filme, ele está muito magro. Dizem que no episódio do desmaio no estúdio, Bruce tinha 1% de gordura corporal. Algumas pessoas falam que a sua obsessão era tanta que ele bebia sangue de vaca pelos nutrientes contidos. Vermelhidão. Novamente, quando olhamos para Bruce em Operação Dragão, podemos ver que seu rosto está muito vermelho. Perda de memória. Linda dizia que ele tinha comprado uma Mercedes, tirado uma foto com ela e no set ele tirava a foto da carteira para mostrar de hora em hora, pois não lembrava que já havia mostrado para ela. Também há relatos dele contar a mesma história várias e várias vezes. Então, para esse legista, o que teria ceifado Bruce aos 32 anos seria uma crise adrenal, causada pelo uso por 3 anos de cortisona. Os rins do Bruce não eram mais capazes de distinguir o que era sal e o que era água. Na teoria do legista, Bruce no dia 20 de julho começou a sentir calor, pois seu sistema vascular estava bombando e por isso tomou os refrigerantes, para regular a taxa de açúcar em seu sangue e se refrescar. Daí seu sistema vascular acabou entrando em colapso, ele tomou aspirina, porém não se sentia melhor. Então Bruce se deitou, mas seu sistema vascular continuava em colapso, então ele dormiu e nunca mais acordou. Mas e você, acredita que esse foi realmente o motivo do fim da vida de Bruce Lee? Em qual dessas teorias você acredita mais? Sinceramente, são tantas que pode ser que a gente nunca saiba 100% a verdade. Eu espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu like aí que me ajuda demais, pode me seguir também no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. E se você chegou aqui agora, inscreva-se no canal porque me ajuda demais. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima história. Fui!